Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro A Batalha de Toda Mulher, da Shannon Atwood, e nós estamos entrando na parte 2 do livro, que é Esboçando uma Nova Defesa. Então nós vamos ler o capítulo 5, Dominando os Pensamentos, e é um capítulo muito importante de estratégia para aquelas mulheres que talvez estão passando por uma batalha espiritual nessa parte da sexualidade, da sensualidade. Então é um capítulo muito importante porque vai te dar ferramentas para você conseguir vencer essa fase, ok? E eu vou começar bem no início, aqui na página 56, onde ela dá uma ilustração que eu achei muito legal compartilhar com vocês, que diz assim: você está entrando sozinha num carro com 4 portas. É tarde da noite e se encontra numa vizinhança suspeita. A fim de sentir-se segura, qual a primeira coisa que você vai fazer ao entrar no carro? Certo, fechar as portas. Quantas portas você fecha? Você talvez ache essa pergunta tola, mas pense sobre ela. Se apenas fechasse uma ou 2 ou até 3 portas, você estaria segura? Claro que não. As 4 portas devem estar fechadas para impedir a entrada de um intruso indesejado. O mesmo se aplica à ideia de manter do lado de fora as tentações sexuais indesejáveis. Essas tentações podem invadir a nossa vida e, eventualmente, dar luz ao pecado de 4 maneiras. Os pensamentos que entretemos em nossa mente podem nos influenciar. As palavras que pronunciamos em nossas conversas podem nos atrair para caminhos pecaminosos e perigosos. A falha em impedir que o nosso coração se envolva em relacionamentos prejudiciais é um outro fator. Ao permitirmos que nosso corpo esteja no lugar errado, na hora errada e com a pessoa errada, podemos ser induzidas ao comprometimento sexual. Mesmo que deixemos aberta apenas uma dessas portas, estamos vulneráveis. É preciso guardar nossas 4 áreas, mente, coração, boca e corpo, para termos alguma esperança de permanecermos seguras e mantermos a integridade sexual. Vamos descobrir a primeira dessas áreas nesse capítulo e as outras em cada um dos 3 capítulos seguintes. E aí ela vai entrar aqui num tópico muito importante, que é o que você está pensando, né? E você pode aí ler integral no seu livro, mas ela vai dar inclusive um exemplo de um filme, né, O que as Mulheres Gostam, e ela vai fazer uma associação, né, uma aplicação às nossas vidas. E aí no finalzinho da página 57 ela diz assim: o fato de todas as mulheres terem pensamentos tentadores não significa que é prudente tolerá-los ou entretê-los. Uma coisa é ter pensamentos sexuais ao acaso ou anseios emocionais inadequados. Somos apenas humanos. Deus não nos cobra essas coisas. Outro aspecto mais perigoso é entreter repetidas vezes pensamento na mente ou envolver-se em fantasias frequentes sem se preocupar com a natureza do que está passando na sua cabeça. Como diz a famosa citação: plante um pensamento, colha um ato. Plante um ato, colha um hábito. Plante um hábito, colha um caráter. Plante um caráter e colha um destino. De Samuel Smiles. Quero que os pensamentos por mim plantados colham atos e hábitos positivos para que eu possa ter um caráter cristão e cumprir o destino que Deus me reservou. Estou certa de que você quer o mesmo. Então vamos examinar 3 perguntas sobre a nossa vida intelectual. Quais os pensamentos que Deus diz que são apropriados ou impróprios? Qual o efeito dos nossos pensamentos sobre essa batalha por integridade sexual e emocional? Como podemos preservar a nossa mente contra as influências que nos fazem pecar? E aí ela vai entrar no tópico mantendo como principal o principal. E aí ela vai voltar naquilo que a gente já falou, né, sobre o mandamento mais importante, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E também ela vai falar sobre Filipenses 4:8, né, que é um versículo que nós já falamos aqui, que é muito um dos versículos que nós temos que ter como base também na nossa vida, sobre a questão do nosso proceder e do nosso pensar, né? Que diz assim: e agora, irmãos, ao terminar essa carta, quero dizer-lhes mais uma coisa. Firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, bom e direito. Pensem em coisas que sejam puras e agradáveis e detenham-se nas coisas boas e belas que há em outras pessoas. Pensem em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus e alegrar-se com elas.
Então, isso está escrito lá em Filipenses 4:8, né? Inclusive é um versículo que eu tenho anotado na capa da minha Bíblia. É algo que eu sempre levo, né, em mente, é algo que eu sempre levo para a minha vida, é algo que me ajuda bastante nessas questões de inteligência emocional, né, de sentimentos, de pensamentos, de realmente aquilo que eu quero que Deus coloque na minha mente ou mantenha a minha mente limpa de coisas desagradáveis. E aí a gente vem no tópico de volta à Bíblia. Eu separei aqui 2 tópicos para vocês, que são, logo primeiro, o único padrão confiável que podemos usar para medir os nossos pensamentos a fim de determinar se são adequados ou não é a palavra de Deus. Hebreus 4:12-13 afirma: tudo quanto Deus nos diz é cheio de força viva, é mais cortante que o punhal mais afiado e corta rápido e profundo em nossos pensamentos e desejos mais íntimos em todos os seus detalhes, mostrando-nos como somos na realidade. Ele sabe de cada um em cada lugar. Cada coisa a respeito de nós está descoberta e escancarada aos olhos penetrantes do nosso Deus vivente. Nada pode se esconder dele, a quem devemos prestar contas de tudo o que fazemos. E aí ela coloca aqui que foi um grifo da autora. E aí ela vai falar sobre aquilo que a gente não deve praticar, né, segundo a palavra de Deus. Tem uma lista aí de 10 coisas. E aí na página 60 ela continua. Em relação aos atos sexuais não incluídos nessa lista, Dillon e Pintos recomendam que as mulheres façam 3 perguntas para verificar se um determinado ato sexual é permitido. Recomendo usar as mesmas perguntas para verificar se determinados pensamentos são aceitáveis. Gente, eu achei essa questão das 3 perguntas muito interessante, achei muito legal e é algo que você pode levar para a vida, né? Quando você está falando aí da questão da integridade sexual ou quando você está, né, passando por alguns momentos que vão colocar isso à prova, você pode repetir esses 3 pensamentos e realmente dar muito certo. E seriam essas as 3 perguntas. Isso é proibido na Escritura? Caso não seja, podemos supor que é permitido. Posso fazer qualquer coisa que eu quiser se Cristo não tiver dito não. Está lá em 1 Coríntios 6:12. Segunda pergunta. É benéfico? A prática prejudica de alguma forma o marido ou a mulher? Lesa o relacionamento sexual? Caso positivo, deve ser rejeitado. Posso fazer qualquer coisa que eu quiser se Cristo não tiver dito não, mas alguma dessas coisas não são boas para mim. A complementação do versículo aí de Coríntios que a gente leu. E a terceira pergunta, isso envolve outra pessoa? A atividade sexual entre marido e mulher só é sancionada por Deus. Caso envolva outra pessoa ou torne-se pública, ela está errada com base em Hebreus 13:4, que nos adverte a manter puro o leito matrimonial. E aí ela vai dar exemplos aqui de como fazer essas perguntas, como aplicá-las na nossa vida, né? Eu achei muito interessante, você pode acompanhar também no seu livro. Mas para não deixar esse vídeo muito longo, a gente vai passar aqui para a página 62, que é algo que ela dá de treinar a mente para nos protegermos, né? Então, treinando a nossa mente para nos protegermos. Um dos meus ditos favoritos é esse. Se você não pode impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça, pode impedi-lo de fazer ninho em seus cabelos. Realmente tem coisas que nós não podemos impedir, mas tem outras coisas que nós podemos nos abster e nos afastar, né, para o bem da nossa saúde física, emocional, sexual e espiritual. Embora pensamentos impróprios inevitavelmente surjam na mente de todas nós não somos obrigadas a entretê-los. Tais pensamentos não são pecados, mas deter-se neles é essencialmente ensaiar para a rebelião e praticar tais pensamentos é pecado. É impossível impedir que sejamos tentados, mas podemos evitar os ensaios e podemos certamente recusar-nos a pecar. Nenhuma tentação se transforma em pecado sem a nossa permissão. Podemos então impedir que o pássaro construa seu ninho em nossos cabelos? Como evitar nos determos em pensamentos ocasionais a ponto de ensaiá-los em vez de reprová-los? Há 3 meios principais que eu chamo de 3 R's. Eu também achei isso super interessante, né? Por isso eu botei aqui, marquei aqui para compartilhar com vocês. Eu achei muito legal essa questão dos 3 R's, que são resistir, redirecionar e renovar. Né? Isso se fala, resistir, redirecionar e renovar a pensamentos de tentação ou a situações que podem vir a bater na nossa porta, né? Na porta da nossa vida, para nos fazer pecar. Resistir à tentação na porta.
Permitir que sua mente se encha com linguagens de comportamento sexualmente imoral ou inadequado é como enchê-la de lixo. O lixo apodrece, corrompendo-lhe a alma e contaminando-lhe a vida e as de outros que estão perto de você. Um dos principais meios de evitar fantasias inadequadas e conduta sexual imprópria é resistir a tais imagens e pensamentos, limitando o acesso deles à sua mente. Isso exigirá a vigilância severa do que você lê, ouve, mas fazendo da censura um hábito, ela se tornará uma segunda natureza. Então já vai passar a ser algo natural na sua vida. Página 64. Se você quer tornar-se uma mulher íntegra sexual e emocionalmente, insista em que peça a Deus para ajudá-la a criar sua própria lista de como proteger a sua mente da tentação sexual. Examine o que tem permitido entrar em sua mente através de revistas, livros, filmes, televisão, rádio, internet e pergunte-se: isso glamoriza ideias ou situações contrárias aos meus valores cristãos? É edificante para o meu espírito e me torna agradecida pelo que Deus me concedeu ou me faz sentir deprimida e insatisfeita? Isso me leva a pensar em coisas que edificam o meu caráter ou o destrói, né? Então isso é algo muito interessante. E algo que eu tenho observado muito nas redes sociais hoje em dia é a questão de você adicionar pessoas que não fazem parte do seu convívio, do seu convívio de amigos, da sua roda de amizade. Então, às vezes, a gente tem admitido nas nossas redes sociais pessoas cada vez mais desconhecidas, né? Pessoas que não nos conhecem no mundo real, e isso também pode ser um passo para que a gente possa desenvolver uma certa curiosidade, né? E através dessa curiosidade a gente se tornar isso algo maior, como um hábito de conhecer. Ah, mas eu acrescentei uma pessoa que eu não conheço, então eu preciso conhecer. E aí é nesse conhecer que às vezes a gente vai deixando que passarinhos façam hábitos na nossa cabeça. Então, às vezes, permitir apenas que pessoas conhecidas, né, no seu mundo real façam parte do seu mundo virtual, isso também pode ser uma boa estratégia para você conseguir resistir. Página 65, redirecionando os pensamentos tentadores. Então, a primeira coisa que a gente viu foi resistir, a segunda que é redirecionar, que ela fala assim logo no início. Por mais que você tente evitar os pensamentos tentadores, ainda assim alguns vão escorregar para dentro da sua mente. A vida em si provoca tentações. O dia em que deixará de sentir-se tentada não é aquele em que irá evitar ler histórias românticas ou assistir filmes vulgares, ou o dia em que coloca uma aliança de casamento no dedo. Nem sequer o dia em que jejua e ora durante 12 horas sem parar. O dia em que deixará de experimentar tentação é o dia de sua morte. A tentação faz parte do ser humano e você não é uma exceção a essa regra. E aí ela fala nos parágrafos seguintes. Jesus compreende o que é ser tentado. Ele também era humano. Foi submetido a todo tipo de tentações que experimentamos. Todavia, não sucumbiu a nenhuma delas. Uma vez que temos o Espírito Santo habitando em nós, podemos alcançar a mesma vitória se aprendermos a resistir à tentação, redirecionando os nossos pensamentos. É possível que você pense, mas você acabou de dizer que não posso escolher os pensamentos que entram na minha mente. E tem razão. Não podemos impedir nossas mentes de pensar em coisas ao acaso, nem evitarmos pensamentos impróprios. Podemos, entretanto, deixar de retornar a eles, ou deixar de nos reter a eles. Então, logo no finalzinho ela fala assim: qual a sua estratégia para redirecionar os pensamentos tentadores? Como vai reagir quando o pássaro voar sobre a sua cabeça? Vai espantá-lo ou vai permitir que faça um ninho em seus cabelos? Então, às vezes, eu vou dar aqui um exemplo, né? Quando você está pensando nos atributos de um outro homem, mas ele é carinhoso com a esposa, mas ele faz isso com os filhos, e às vezes você tem a tendência, nesse momento, automaticamente a comparar o seu, né? Lembra que a gente já falou sobre isso na questão da comparação, se eu não me engano, no capítulo 2? Então, o que você pode fazer? Você pode redirecionar os pensamentos. Então, ao invés de você pensar em coisas negativas do seu esposo, você pode pensar em coisas positivas. Né? O que ele faz? O que ele faz que te agrada? Né? É um jeito engraçado. É o apoio que ele me dá em determinadas tarefas. É o sustento que ele me concede à minha família. Então, redirecionar pensamentos é uma estratégia interessante. Até mesmo ela vai dar exemplo aqui, né, no caso, se você sentir talvez uma tentação ou o seu pensamento voltar frequentemente na figura de um homem casado, por exemplo, você pode redirecionar o pensamento para a esposa dele e começar a orar por ela.
né? E isso talvez pode fazer com que a sua mente ela comece a ter pensamentos saudáveis sobre a família dessa pessoa, e aí você vai estar fugindo, de certa forma, da tentação. E por último, né, o último R, a gente já falou aqui de resistir, redirecionar, e agora renovar a mente. Uma vez que comece a barrar as tentações na porta e praticar o redirecionamento dos pensamentos tentadores, estará então pronta para dar início ao processo de renovação da sua mente. Isso significa, basicamente, colocar coisas novas no cérebro, para que tenha coisas melhores sobre as quais pensar e meditar. Isso é essencial para o seu plano de combate se quiser tornar-se uma mulher de integridade sexual e emocional. Paulo fala desse processo em Romanos 12, 1 e 2. E assim, irmãos, eu apelo que vocês deem seus corpos a Deus, que ele seja um sacrifício vivo, santo, o tipo de sacrifício que ele pode aceitar. Quando vocês pensam naquilo que ele faz por vocês, isso será pedir muita coisa? Não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma nova pessoa e diferente, mostrando uma sadia renovação de tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria como os caminhos de Deus satisfazem vocês. E aí ela vai dar aqui na página 69 algumas coisas que podem nos ajudar na renovação da nossa mente, que são memorizar versículos bíblicos, literatura cristã, música de louvor e adoração, programas de televisão e filmes baseados em valores cristãos, livros devocionais, revistas cristãs, diários de oração, conversas com outros cristãos. E aqui também eu posso incluir planejamentos, né? Fazer planejamentos saudáveis, ter uma intencionalidade para com a sua família. A gente falou sobre isso lá no primeiro capítulo da experiência da mesa, da Dev Times, né? Então, ser intencional, começar a pensar em qual é a sua intenção como pessoa, né? Qual é o projeto e o plano que Deus tem para a sua vida e para a vida da sua família, e como juntos, como família, vocês podem desenvolver isso na sua vida e na vida de outras pessoas. Então, estar sempre pensando na sua família é algo também de renovar a sua mente, pensando naquilo que você pode fazer para ser farol na vida dos outros, né? Porque verdadeiramente é isso que Deus espera de nós. Se as suas amigas chegarem a compreender que o estilo de vida delas não lhes dá a satisfação que almejam, adivinha quem pedirão conselho? Ela fala isso aqui logo depois de começar a dizer que às vezes acontece dos nossos amigos que não são cristãos, nós temos, né, eles não conseguem entender o nosso padrão de vida e não conseguem entender, né, de certa forma, as coisas espirituais que envolvem um relacionamento. Por muitas vezes, por exemplo, né, eu disse para alguns colegas, né, que eu confio completamente no meu marido, que eu sei que meu marido não é um homem que vai ficar olhando ou assediando outra mulher na rua. Da mesma forma que eu também não tenho esse hábito, não tenho esse costume. Lembra do que a gente falou das tentações? De que se o pecado ele não conhece o seu nome, ele não vai chamá-lo, né? Se ele não te conhece nessa área, ele não vai te chamar, né? E isso verdadeiramente é real. Então, determinadas amizades, elas não entendem quando a gente fala esse tipo de coisa, né? E aí, às vezes, o que a gente escuta é você é inocente demais, é porque você não anda com ele 24 horas por dia. Mas, na verdade, é esse processo, né, de você redirecionar, de você renovar a sua mente, de você reter pensamentos. Isso verdadeiramente nos ajuda. E porque também nós somos intencionais, né? Nós conhecemos o propósito pelo qual nós estamos aqui e nós vivemos de acordo com esse propósito. Então, fazer planos, né, começar a estudar em qual é o objetivo da sua família. Você pode ter certeza que o objetivo da sua família é muito mais do que, né, ter filhos, fazê-los crescer, educá-los e se tornarem boas pessoas. É muito mais que isso. Deus tem uma obra na sua vida. Deus ele quer fazer coisas grandiosas através da sua vida e da vida dos seus familiares. Você só precisa começar a perguntar para Ele e planejar como vai ser a melhor forma de começar a colocar isso em prática. E aí ela diz isso, que quando essas pessoas olham para você, olham para esse estilo de relacionamento, olham para esse estilo de vida, e elas estiverem passando por situações completamente contrárias à sua, elas não vão pedir conselhos para as outras pessoas que passam a mesma coisa. Elas vão pedir conselho para você, elas vão olhar para você, elas vão se espelhar em você. Porque os nossos atos, eles falam muito mais do que as nossas palavras. Adivinha quem pedirá um conselho? É isso mesmo. Pedirão a mulher que sabem que pode ensiná-las a levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo e a viver como vencedoras. E aí ela termina o capítulo 5. Eu espero que esse capítulo tenha sido bênção para a sua vida. Se você ainda não leu ele na íntegra,
Você pode ler, você tem ele aqui embaixo no link. Que Deus possa falar com você nesse dia e que você e sua família possam experimentar um dia abençoado na presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Até amanhã.